leitura é a de número 71, tem o título Aproveita. É uma passagem da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20, que diz assim: Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Emmanuel diz o seguinte: a vida é progresso de crescimento da alma ao encontro da grandeza divina. Aproveita as lutas e dificuldades da senda para a expansão de ti mesmo, dilatando o teu círculo de relações e de ação. Aprendamos para esclarecer, entesouremos para ajudar, engrandeçamos para proteger, eduquemo-nos para servir. Com o ato de fazer e dar alguma coisa, a alma se estende sempre mais além. Guardando a bênção recebida para si somente, o espírito, muitas vezes, apenas se adorna, mas espalhando a riqueza de que é portador, cresce constantemente. Na prestação de serviço aos semelhantes, incorpora-se naturalmente ao coro das alegrias que provoca. No ensinamento ao aprendiz, liga-se aos benefícios da lição. Na criação das boas obras, no trabalho, na virtude ou na arte, vive no progresso, na santificação ou na beleza com que a experiência individual e coletiva se alarga e aperfeiçoa. Na distribuição de pensamentos sadios e elevados, converte-se em fonte viva de graça e contentamento para todos. No concurso espontâneo, dentro do ministério do bem, une-se à prosperidade comum. Dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar, na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo. O mundo é caminho vasto de evolução e aprimoramento, onde transitam ao teu lado a ignorância e a fraqueza. Aproveita a gloriosa oportunidade de expansão que a esfera física te confere e ajuda a quem passa, sem cogitar de pagamento de qualquer natureza. O próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Se busca o Pai, ajuda ao teu irmão, amparando-vos reciprocamente, porque, segundo a palavra iluminada do evangelista, se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece o semelhante, é mentiroso, pois quem não ama o companheiro com quem convive, como pode amar a Deus, a quem ainda não conhece? Nas vibrações dessa mensagem, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando o amparo dos amigos e benfeitores espirituais para que alcancemos o êxito desejado em nossa tarefa. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos o amparo indispensável às nossas tarefas. Que possamos, Senhor, receber do alto a inspiração, a intuição, capaz de nos promover a novos ambientes de entendimento e compreensão de teus ensinamentos, e que o material que aqui for usado, mestre amigo, possamos fazer dele nossa matéria-prima para a reconstrução tão desejada. Senhor, nós te rogamos por todas as famílias que aqui estão representadas. Te rogamos, Senhor, por todos aqueles que de alguma forma colaboram e cooperam para que este momento se efetive. Ampara-nos, Senhor, e permita que ao nos aproximarmos do momento de interromper a nossa tarefa, possamos estar com a paz e a tranquilidade em nossos corações. Os olhos do amor. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 6.
ele vai narrar uma passagem de Paulo que é muito conhecida por nós. Quando Paulo fala da caridade e nós, traduzimos como sendo o amor. Quando a gente vai estudar a caridade no Evangelho segundo o Espiritismo, os amigos espirituais eles dão uma definição de caridade e aí a gente consegue entender. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade não seria senão como um bronze sonante. A caridade é paciente, é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Hamed vai falar para a gente o seguinte: quando Paulo de Tarso definiu a verdadeira caridade, deixando implícito ser a reunião de todas as qualidades do coração, isto é, o amor, diferenciou-a completamente da prestação de serviços aos outros, da distribuição de esmolas, da assistência social, da ajuda patológica aos dependentes afetivos, de compensações de baixa estima ou de tudo que se refira a atitudes exteriores, sem qualquer envolvimento do amor verdadeiro. Reforçou o seu conceito acrescentando que, e quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e tivesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. Muitas vezes, doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós mesmos, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal, com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. São sentimentos transitórios e artificiais que persistem entre as criaturas que, por não se encontrarem satisfeitas consigo mesmas, trazem profunda desconsideração e desgosto e supervalorizam-se, fazendo algo para o próximo, para provar aos outros que são boas, importantes e merecedoras de atenção. Na realidade, caridade é amor, e amor é a divina presença de Deus em nós. Raio com que ele modela tudo, o amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade e nós nos reportaremos a ela como amor-essência, energias que emergem de nossa natureza mais profunda, a onipresença divina que habita em tudo. Então, vou parar por aqui, tá bom? E aí a gente vai começar a nossa caminhada, porque ele está falando aqui para a gente de uma estrutura que nem sempre nós conseguimos perceber e entender. Aquela estrutura que, de alguma forma, nós estamos tentando classificar passo a passo aqui com os nossos estudos. Por que, então, o tema Os Olhos do Amor? Toda e qualquer informação, se a gente não conseguir fazer uma classificação, os olhos, qual que é a representação dos olhos para nós? A visão. Então, enxergar, ele dá para a gente condições de fazer o quê? Algumas distinções. Não é assim que, na grande maioria das vezes, nós fazemos as nossas escolhas? Você olha, avalia e fala, ali está bom, ali não está bom. Então é assim. Então ele fala os olhos do amor. Por quê? Ele está falando conosco que existe então uma gradação ou uma avaliação desse amor. Se esse amor estiver assentado em bases
em bases egoísticas, esse amor vai querer tudo para si. Então, o seu olhar, ele está olhando para dentro. Ele não está olhando para fora. É interessante, neste momento aqui, a gente entender que estas pessoas que estão desenvolvendo esse olhar, eles também fazem caridade. Eles também fazem as suas ações sociais, geralmente com hora marcada. Então, o nosso desafio aqui é implementar na nossa vida um comportamento que permita que tenhamos condições de agir onde quer que nos encontremos. Porque se nós ficarmos escolhendo o momento, por exemplo, na quarta-feira é o meu momento, então eu tenho que me preparar, eu não como carne, não é assim? A nossa preparação está de que lado? Normalmente no campo orgânico, o lado material. A nossa preparação para um ambiente como esse deve ser espiritual. Então, muitas vezes você não quer comer carne, mas está envolvendo um monte de confusão desde a hora que levanta da cama. Já levanta com mau humor. Se tem que fazer um café, faz por obrigação, já xingando. Se não encontra uma vasilha limpa onde deveria estar, isso te desagrada. Então, você não entendeu, o seu olhar não está em bases de amor, está em bases de serviço. E você não percebeu que o serviço é o que faz com que você sublime o seu sentimento do amor. Lembra da mensagem que a gente leu? Qual que era o título dela? Vocês lembram? Aproveita. E ele está mandando aproveitar o quê? Se eu fosse escolher, gente, eu não ia escolher mensagens tão diretas. Ele está falando para a gente assim, olha, a vida é processo de crescimento da alma, ao encontro da grandeza divina. Hamed está falando que essa grandeza divina vai se manifestar, vindo de onde? Da nossa intimidade. Então, olha, Emmanuel fazendo uma colocação que a nossa alma vai ao encontro do divino, e aí Hamed fala que o divino está onde? Dentro de nós. Então, o que nós estamos fazendo é desenvolvendo as nossas potencialidades crísticas. Então, mas não é fácil a gente convencer alguém de que ele é anjo, porque o dia inteiro tem um montão de gente falando para você que você não é, provando para você que você não presta, isso não vai adiantar, não sei para que você vai lá. Quando você volta pior. Então, muitas vezes a gente não está conseguindo entender que o nosso grande exercício, primeiro, é vencer a nossa condição, é vencer a nós mesmos. Você acredita que isso é bom para você? Porque muitas vezes, se você não acreditar, fica complicado. Eu não tenho condição de te convencer. Então, acredito. Então, os seus olhos, eles começam a ter um movimento diferente. Você vai passar a ver os desafios da sua vida como? Passando por eles. É necessário para que você cresça. As oportunidades. Assim? Aí, poxa, aí você leva o seu filho para um diagnóstico, para um médico, o médico, você sai pior do que você entrou. Aí é igual a doutrina espírita, consolador prometido. Você vai para um atendimento fraterno, você sai pior do que você entrou. Você vem para uma palestra, você sai pior do que você entrou. Mas que consolo é esse? Então, é exatamente isso que a gente tem que entender. Poxa, se é consolador, vocês não podem sair daqui pior do que vocês entraram. Então, o que você tem que entender? Por que é o seu filho, não é o meu? Porque a sua estrutura aguenta, eu não aguento. Eu sei falar, mas eu não consigo conviver. Então, as virtudes que você tem, eu careço delas ainda. Não, mas eu queria falar. Cuidado. Cuidado. Tem gente que fala muito e transforma-se pouco. Tem gente que não fala nada e está dando show.
Porque ouve e faça e transforma. Tem gente que espera o tempo passar. Eu tenho 25 anos de doutrina espírita. Você se transformou nesses 25 anos, você está esperando o tempo passar. Você está esperando uma varinha mágica para você se transformar num anjo sem fazer o mínimo esforço, só lendo. Gente, aí seria maravilhoso. Aí eu vou ter que confessar para vocês, eu acho que eu nem estaria aqui. Estaria em casa lendo. Pensou? Porque quando eu vou ler, eu preparo a minha cama. Eu não sei se vocês leem assim, né? Um travesseiro confortável, uma luz adequada, se bobear um suquinho do lado. Então, aí eu vou ler. Então, é bom. Agora, poxa, ler é bom, mas você vai ter que ir para a prática. Eu tenho que trabalhar. Então, eu tenho que passar por situações que vão aferir os nossos valores. O seu olhar fala muito do que você tem dentro. Por isso é que Jesus fala, né? Ele tem algumas chamadas, olha, não vai tirar da trave do olho do outro se tem um cisco, né? Não vai tirar o cisco do olho do outro se tem uma trave no seu. Você vê no outro aquilo que você tem dentro. Tem gente que põe problema em tudo. Né? Tem uma música lá diferente do seu gosto, nossa, sabe o que o pessoal está ouvindo? Né? O olhar do seu ouvido não está bem sintonizado. Porque o olhar é aquilo que traz as informações para você. Então, quando ele fala no olhar, ele está falando do nosso sentir. Você ouviu, né? Você está ouvindo alguém falar mal de alguém, né? Qual que é o problema? E se esse alguém estiver falando mal de você? Qual que é o problema? Transforme essa pessoa num mentiroso, seja uma pessoa diferente. Então, nós estamos preocupados com algo que está acontecendo fora e estamos perdendo tempo de transformar o que nós temos por dentro. E outra coisa interessante, as palavras não definem quem nós somos. Né? O Pedro é bom que ele vai longe, né? Então, enquanto você estiver sendo definido, Pedro, por quem está de fora, né, você vai sofrer, porque você vai ter que atender de inúmeros anseios. As demandas. Por isso é que os nossos relacionamentos são complexos. Porque as pessoas geram em nós alguns desejos que nós não conseguimos cumprir. A minha esposa é doida para casar com um expositor, mas ela não casou com um expositor. Então, vocês estão rindo, então vocês entenderam a mensagem. Né? O expositor, gente, é tudo lindo, maravilhoso. Então, de vez em quando eu tenho que falar, olha, eu tenho problema financeiro, eu tenho problema conjugal, eu tenho problema familiar, eu tenho problema de todas as formas que vocês imaginarem. Assim? Não entendi. Mesmo. Então, a gente vai entender, porque muitas vezes a gente está falando, o que a gente está falando? Eu estou falando de futuro, mas não é o meu, é o nosso, poxa. Uns vão chegar mais rápido, tem uns que correm, fica correndo domingo, aí levanta de manhã para correr. Tem gente que prefere dormir domingo, fala, hoje eu vou descansar, e dorme o domingo todo, né? Quem está certo? Ué, não é para falar, não, quem está correndo é que está certo, não precisa correr não, você vai chegar, né? Pode dormir, descansa. Então, agora, quando o seu objetivo falar mais alto na sua vida, aí você começa a perceber, né? Gente, não existe tempo perdido, não. Nossa vida é eterna. As oportunidades se renovam. Pode não vir com as mesmas características, aí você tem que desenvolver a capacidade de percepção. Hoje é o marido problema, amanhã é o filho. Por quê? Se for uma pessoa estranha, você vai embora. E tem gente que discute com uma pessoa que ele nunca viu na vida. Eu falo com a minha esposa, eu discuto com quem eu tenho interesse. Agora, uma pessoa que eu nunca vi, eu vou discutir no trânsito. Eu vou discutir com alguém? Quem está com a razão, quem não está com a razão? Pelo amor de Deus, eu tenho mais coisas para resolver na minha vida. Eu vou ter que convencer o outro que ele avançou uma placa de pare. Imagina um negócio desse. Eu vou ter que convencer o outro que tinha uma placa de pare. Eu parei, ele bateu na traseira do meu carro, imagina um negócio desse. Um amigo nosso está passando por essa situação. Tá, a placa de pare está lá, você parou, o cara, paf. Mas você parou, é lógico, tem uma placa ali. Ah, não, eu não vi você atrás, né? Porque se eu tivesse visto, eu passava direto na placa de pare.
em função... Não é assim que a coisa acontece. Então, a gente vai entendendo que os nossos olhares, eles se expressam de maneiras totalmente, né, difusas. Os nossos olhares, eles são multicoloridos, porque cada um tem a sua forma, né, peculiar de olhar, de avaliar. Nem sempre nós conseguimos separar os fatos das confusões, né, do contexto. Porque o que são os fatos? Bom, a nossa reunião começa às 8 horas da noite. Isso é um fato. Ah, mas na quarta-feira do dia 27 de não sei qual mês choveu. Isso é um acontecimento. Por que você não veio na reunião? É em função da chuva. Mas eu estava aqui. Então você pode falar, você não entendeu, né, a dinâmica dos fatos. Por quê? Por que choveu? Para testar a sua persistência. Por que alguém te chamou na hora que você estava saindo? Hoje, na hora que a gente estava indo para o trabalho, uma senhora subiu em cima daquele famigerado canteiro, né? Canteiro hidráulico lá para recolher água da chuva. E aí eu olhei aquilo de longe e olhando no relógio, pensei, meu Deus do céu, eu deixo ela lá em cima do canteiro ou eu vou lá ajudar? Em janeiro eu me envolvi num acidente, eu estava em viagem quando eu estava vindo para casa e me envolvi num acidente. E o meu carro foi parar em cima do canteiro. E aí parou um monte de gente lá e o cara foi lá com a caminhonete dele, amarrou o meu carro e arrastou o carro dele, meu carro de lá de cima e me tirou lá do meio da estrada. Me rebocou. Me arrastou literalmente. Eu me lembrei desse fato. Então, eu não sou um cara bom. Eu estou pagando aquilo que eu recebi. Porque quem me viu lá e não sabe da história, acha, nossa, né, o Augusto é um anjo, olha lá. Não, eu me lembrei, porque senão eu teria ido embora. Porque eu estava mais preocupado em cumprir o meu horário do que ajudar alguém que tinha a necessidade da minha ajuda. Se você não ajudasse, você teria perdido a oportunidade de ser útil, de pagar um benefício que eu recebi. E é tão interessante que na hora que nós estávamos vindo embora no ônibus, porque o nosso carro teve que vir no reboque, eu conversando com um amigo espiritual e eu querendo uma explicação por que eu me envolvi num acidente, se eu estava tão devagar, tão atencioso. E o amigo espiritual falou assim, olha, em vez de você pensar por quê, né, pensa para quê. Ele falou assim, quantas pessoas foram te atender lá naquele ambiente? E aí eu não conseguia mais saber, porque foi um punhado de gente. E quando eu lembrei daquele monte de gente me socorrendo, ele falou comigo assim, quantas pessoas foram até a outra pessoa? Só eu que fui lá, para saber como é que ele estava, se ele estava bem. E aí quando o caminhão que ia me rebocar o meu carro chegou, eu falei para o motorista assim, leva o carro dele lá primeiro, depois você volta para buscar o meu. Porque ele não tinha condições de pagar nenhum reboque para levar o carro dele embora. Mas isso não é bondade, sabe? Isso é percepção. Você vê a pessoa está numa situação pior do que a sua. E aí eu vou reclamar, minha família não teve nada, ninguém teve nada, só prejuízo material. Então eu começo a pensar de maneira diferente. Isso é o que a doutrina espírita tem feito comigo. É você olhar a situação e colocar o que você tem dentro em ação. Não é esquecer que você está buscando o aprimoramento. Como é que você vai se transformar sem mudar as suas ações? Então, a proposta desse olhar, né, é o olhar do amor. Poxa, então nós temos que entender que é uma caminhada constante, todos os dias. Vença a rotina do seu dia e crie situações novas para você viver. Porque desde que o mundo é mundo, amanhece, tem o entardecer, o anoitecer e novamente vai amanhecer. Você não pode reclamar dessa rotina, porque foi com essa rotina que nós chegamos até aqui. Agora, repetir, aí é uma questão íntima. Então, cada dia é um dia diferente. Mesmo que você vista a mesma roupa, calce o mesmo sapato, levanta do mesmo lado da cama, né? Porque você aprendeu que tem que levantar do lado direito, porque se levantar do lado esquerdo o negócio não fica muito bom.
você aprendeu que tem que pôr o pé direito primeiro, né? Você está cheio de coisinha aí, né? Mas não tem nada disso, você pode levantar de qualquer lado. Você tem que ter boas intenções. Então, quando a gente vai entendendo essa proposta de Hamed, que fala para a gente assim, olha, são os olhos do amor. O que você está vendo da vida? Então, tem pessoas que estão com o olhar virado para um ambiente de tristeza e ele vai reclamar de tudo. Então, no domingo eu estava falando do tributo. Nós confundimos, né? Falou do tributo, nós colocamos o dinheiro. Não tem nada a ver. Tributo é imposto. Não tem nada a ver com o dinheiro. O dinheiro é aquilo que você tem que ter para pagar o tributo. Então, quando a gente fala nessa possibilidade, né, do olhar, da intenção, de como você vai estabelecer esse padrão, cada um tem a sua possibilidade. Você não pode se comparar com o outro. Ah, mas ele já está nesse patamar. Você não sabe o que ele andou. Então, é interessante a gente entender, mas qual que é a proposta? Qual é a sua proposta? O que você pretende na sua vida? Então, por que você reclama do seu marido? Por que você reclama da sua esposa? Porque você tem marido, porque você tem esposa. Porque se você não tivesse, a sua reclamação seria outra. Ah, Augusto, mas eu não aguentei, separei. Qual que é o problema? Você fez uma opção, separou. Tem gente que não dá conta de viver com ninguém. Porque o envolvimento agressivo, e não estou falando fisicamente não, tá bom? Até o olhar agride. Você não aguenta ficar no mesmo ambiente que a pessoa, porque te incomoda. Muito, um olhar te discrimina, sabe? Então, quem está estudando somos nós é que temos que entender o outro. O outro não precisa me entender, não. Eu me entendendo está ótimo. Nós temos que ter também saber que tudo que nos acontece é porque nós temos que passar por aquilo, nós temos que dar o nosso melhor, fazer pelo outro, porque ele precisa. Entender, né? Porque, gente, a ferramenta de trabalho que nós temos é o outro. É ele que é a nossa ferramenta de trabalho. Então, é o outro que tem que te motivar a sair do quadro que você está. Porque é interessante quando a gente acolhe casais. E aí, normalmente, isso o direito me ensinou. Toda versão, toda história tem duas versões. Então, quando você conversa com o marido, imaginem quem é a pessoa errada. Sim? E aí, quando você conversa com a esposa, imaginem vocês quem é a pessoa errada. Tá? E é exatamente isso. Por quê? Porque você tem uma versão e o outro tem outra versão. Muitas vezes, o que está faltando é um olhar diferente. Poxa, você já sabe as dificuldades que aquela pessoa tem. Agora, muitas vezes você está esperando demais de alguém que não vai te entregar. Mas não é porque não quer, não. É porque não dá conta, não tem condições de te dar mais do que aquilo que tem. Suas expectativas. Você cria as expectativas para você se decepcionar. Então, viver de expectativa em você, nos outros é canoa furada. Então, crie expectativas em você. Aposte em você que a coisa fica diferente. Agora, você tem que acreditar. Eu estava falando com um amigo ontem, falei, amigo, está na hora de você vender essa moto sua. Não sei não, viu, Chatos? Eu vou falar com você ainda, mas se não, você ainda não. Porque quebrar um braço com 25 anos é uma coisa, quebrar um braço com 50 é outro totalmente diferente. Então, nós temos que ter essa capacidade de raciocinar e nos responsabilizar pela nossa conduta. Imagine eu chamando a atenção se for meu amigo, ele se lasca. Porque amigo eu tenho intimidade. Então eu falei com ele, olha, nós temos que tomar alguns cuidados. Por quê? Quando você tem um projeto de vida,
você começa a incomodar, além daquelas pessoas que estão encarnadas com você, as que estão desencarnadas também. Por quê? Por uma lógica. Você os está abandonando. Você é o que está traindo a amizade. Você estava no mesmo ciclo vicioso há 300 anos. E aí você começa a frequentar uma reunião como essa aqui, começa a visualizar outras possibilidades e fala, opa, eu acho que tem coisa melhor aí me esperando. E aí você começa a mudança. Então você tem que tomar cuidado com tudo. Primeiro, identifique os sinais. Porque não existe acaso na vida, você vai ter alguns sinais. Se você conseguir fazer a leitura dos sinais, você consegue evitar um monte de problemas. Então, por que você está reclamando do seu marido? Porque você tem marido. Por que você não quer pagar um imposto de um carro? Porque você tem carro. Então a gente não consegue entender. Augusto, mas eu pago muito imposto. Mas você paga chorando porque é imposto. Porque se fosse de maneira, à vontade, aleatória, ninguém pagava. Então tem que ser imposto. Você tem que pagar, obrigatório. Então a gente vai entendendo que existem coisas na nossa vida que são impostas pela divindade. Nós temos que viver em coletividade, com as diferenças. Agora, até bem pouco tempo a gente queria matar o diferente. Tem muita gente aí que ainda quer. Transforma o diferente em inimigo. O diferente é adversário, ele é adverso. Ele não pensa como você e não precisa pensar. Ele pensa do jeito que ele dá conta. Você nem precisa gostar do jeito que ele pensa, mas é indispensável que você respeite o jeito dele pensar. Porque a tolerância não é da sua conta, não é da sua competência. E não ter competência para determinadas coisas não é doença não, gente. Você desenvolve as competências. Ontem você era um ignorante, hoje você não é mais. Você desenvolveu a competência de entendimento. Você, aqui eu não vou meter o meu bedelho porque eu não tenho competência nesse assunto, eu vou ficar calado. Habilidades adquiridas. Habilidades adquiridas. Você foi falar do Pedro, você viu como é que é? Vai longe. E a inspiração vai indo, por quê? Porque não trava. Fica à vontade. Vocês têm que ficar à vontade. Sempre assim. Então, e ele vai me estimulando, Isso é que é legal. Então, a gente vai construindo. Você ia falar, Rogério? Eu preciso criar leis para poder proteger as diferenças. Rogério, olha como é que a gente ainda está caminhando, Então, Kardec pergunta, mas por que essas leis são tão severas? Porque as leis têm que estar no nível da nossa condição moral. Tem que estar no nosso nível, porque senão nós não damos conta, Precisa de lei para determinar lugar para as pessoas idosas sentar no ônibus, gente? Precisa de lei para o negócio? E mesmo assim ainda tem... Mesmo com lei. Então, o que a gente entende? Quando a gente fala assim, o cara é marginal, vira ofensa, Se alguém te chamar de marginal, você fica ofendido. Marginal é quem anda à margem da lei, ele anda pertinho. Qualquer escorregão, ele sai fora da lei. É só isso. Então, você não entende, é igual quando eu falo com a minha esposa, olha, incompetência não é doença, não. Eu não sou competente para tudo que eu faço. Tem coisas que eu faço na raça. E aí eu vou desenvolvendo as minhas competências. Aí você fala, não, mas você é incompetente, cara. Nossa, Augusto me ofendeu. É igual medíocre. Você chamar alguém de medíocre. Nossa, medíocre é mediano, está no meio. Paulo fala para a gente assim, você não pode ser morno, porque você tem que cuspir fora da sua boca. Você fica no meio, você não se decide. Em cima do muro. É a história do cara que morre, não é assim? E aí quando ele acorda, o pessoal está lá, vem para cá, o pessoal do céu, vem. E o diabo está do outro lado, tranquilo, sereno, deitado na rede. E aí o anjo fica meio ressabiado e vai lá conversar com o diabo, e fala com o diabo, mas por que você não está chamando ele? O pessoal lá do céu está fazendo a maior campanha para ele ir para lá, e aí o diabo fala, quem não se decidiu já está comigo.
Gente, imagina a perspicácia do capeta, né? Assim? Então, o cara tem o conhecimento, você nem se decidiu, não pode fazer festa, pode gritar, que esse aí já é meu. Ele não se decidiu. Então, fazer o bem não é para qualquer um, não. Se manter na trajetória não é para qualquer um, não. Você tem que ter muita força de vontade, porque você está rompendo condicionamentos milenares. E aí, quando você se transforma numa pessoa diferente, vai ter um montão de gente querendo te derrubar. Um monte de... Nossa, mas você está diferente, né? Você está metido, você está chato. E aí começam, né, as tarjas. E você aceita aquelas que você quiser. Então, eu não sou aquilo que as pessoas pensam de mim. Eu sou o que eu sou e com uma dificuldade tremenda. Tem que romper marcha todo dia, né? Entrar dentro do carro em prece, saio do carro em prece. Aprendi a respirar, né? Quando o negócio começa a ficar muito ruim, eu travo e respiro, assim. Porque eu uso as ferramentas que eu tenho para o meu autocontrole. Eu não tenho controle fora de mim. O meu controle tem que estar aqui dentro. Aí nem aqui dentro eu controlo, qualquer coisa eu me explodo. Então a gente vai desenvolver a nossa capacidade do olhar. Como? Como é que se desenvolve isso? Tem uma passagem que fala assim para a gente, olha, cuidado para que as luzes que há em ti não sejam trevas. Porque isso é muito natural para nós. O que desperta em nós o pecado? Só a consciência, só o saber. Por isso que nós temos que sempre buscar mais. E aí, muitas vezes você desperta a sua consciência aqui, nesse momento, e aí começa a fazer julgamentos desse momento que você passou. Mesmo sem ter consciência. E aí você é espírita e começa a padecer. E aí você começa a sofrer em função do seu passado. Né, Simone? Há 21 anos para eu descobrir. Qual que é o problema? Descobriu. Maturou. Muitas vezes você não estava preparado para aceitar. Você via nele um garoto tão normal que você não se preocupava com isso. Porque a gente não está acostumado, é um padrão diferente. Antigamente, sabe o que os nossos pais chamavam? Quando você começava a chorar? Pirraça. Resolvia com tapa na bunda, castigo. E é tão interessante que quando a gente fala das famílias antigas, a gente fala, não, mas deu certo. Que deu certo? E um monte de doido que está aí, um monte de deprimido, que não se revelam. Vai lá, Rogério. Não vai falar que você é um deles, não, pelo amor de Deus. Realmente, agredir os filhos era normal. Eu, com 17 anos, eu tinha vergonha do cunhado. Eu não era santo também, não. Mas, se eu aguentasse, eu não teria os criminosos, eu não teria gente. É assim, e isso é tão interessante, Rogério, porque você chegou nesse ponto aqui, ó. Então, quando você fala do vergão, você fala, eu não era santo, não. Sabe? A sua consciência tem que te dar a condição de se entender. Por quê? Se você tomou correada aqui, ou melhor, nesse ponto aqui, imagina o seu pai que viveu aqui, ou a sua mãe. Imagina o que eles não tomaram. Então, o que a gente tem que entender? Ele te deu aquilo que ele recebeu, e te deu o melhor que ele tinha. Porque senão, quando eu chego aqui, eu começo a avaliar minha mãe. Nossa Senhora, ela é tão cruel comigo. Me dava uma de manhã, uma de tarde, uma à noite. Sagrado. Mas eu era um anjo, viu, Rogério? Você pode ver. Então, a minha mãe me deu o que ela tinha de melhor para mim. Então, e você? Muitas vezes a pessoa que está com você, fazendo você sofrer, porque você criou perspectivas. Você criou, né? Imaginário, vivendo de imaginário, né? Porque você começou o seu relacionamento aqui, nem você, nem a criatura que estava com você tinha consciência, porque se tivesse não teriam se enrolado, né? Mas vivendo de aventura, o amor bateu na porta, né? Tem muita gente que chama paixão de amor. Se deu frio na barriga, corre,
Isso não é amor, não, gente. Sim? Você bate o olho, nossa, a barriga dá aquele nó assim, corre. Porque isso não é amor, isso é paixão. E a paixão tem tempo. Ela vai, se avoluma e de repente não tem mais. Antigamente, como é que era o namoro? Né? Primeiro você pegava na mão. Nossa, até respirava. Depois põe a mão no ombro. Nossa, não tem isso mais. O cortejo? Era o cortejo. Assim. Gente, eu namorei 13 anos. 13 anos, eu nunca dei um beijo na minha esposa dentro da casa dela. Em função do respeito que umas pessoas... Eu não precisava disso. Afrontar. Né? Era a família. A dona da casa era a avó. Imagina, eu falo para ela que era a avó, era o buldogão, né? Você entrava, ela já te dava uma geral, né? Se não gostasse da sua roupa, ela já te chamava para uma conversa particular. Então era desse jeito, mas era um padrão. Então, os olhos dela foram treinados para isso, para avaliar as pessoas com aquilo que estava vestindo. Cor do cabelo. A pessoa te avalia pela cor do seu cabelo. Nossa, olha o cabelo rosa. Amigo, cuida do seu. Né? Aí você, nossa, olha que monte de tatuagem. Não é assim que a gente vê? Nossa, e daí? O que você tem a ver com a tatuagem do cara? O cara quer tatuar o corpo todo. E daí? O pessoal tatua o rosto hoje. Eu vi um cara tatuado o rosto. Falei, nossa. E aí eu pensei comigo, né? Você tá bobo ainda, hein? Por que você tá... O rosto é dele, ele gosta da tatuagem, ele põe ela onde ele quiser. Então, o meu olho está treinando, você tem que treinar os seus olhos. Por quê? Porque todas as pessoas, todas, o cabelo rosa, o tatuado no rosto, ele é filho de Deus. Todos. Não existe um excluído. O cara que está na marginalidade, precisando de leis severas para se manter enquadrado. Então, nós vamos chegar num ponto. Por quê? Hoje nós podemos falar assim, não, eu não mato mais ninguém, dependendo da situação que você está vivendo agora. Aqui sentado é fácil, né? Mas põe você à prova. Ah, não, Augusto, mas eu já, né? Não, com você tudo bem, mas e com o que você ama? Se você presencia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas avaliações. Fica à vontade. Olhos do amor, hoje eu tive mais ou menos uma experiência assim. Eu fui almoçar no padaria. Aí tinha um senhor sentado. Falou assim, você comprou lanche pra mim? Aí eu olhei pra ele assim, tá, entrei na padaria. Fui, sentei e fiquei bem de frente pra onde ele estava na rua. Aí todo mundo que entrava na padaria, ele pediu um lanche. Aí eu fiquei pensando, não, vai pra todo mundo e como? Fica falando só ali na bolsa, só ali na bolsa. Falei, cara, eu não vou comprar lanche pra mim. Aí eu continuei lanchando, fiquei olhando. Aí todo mundo que entrava, ele pedia, todo mundo dava para ele. Eu falei assim, não é possível, cadê eu vou dar ele? Vai estragar os lanches. Aí na hora que eu estava saindo, aí chegou duas crianças. Aí ele pegou e abriu a bolsa e falou, ó, o papai comprou pra vocês. Aí ficaram usando. E você comprou o lanche ou foi embora? Não, eu comprei o lanche. Gente, o cara... Isso é técnica de envolvimento emocional. O cara te pede R$2, você pensa nos R$2. O cara te pede alguma coisa para comer, acabou. Você não lembra mais que você vai pagar 15. Quanto você pagou no lanche? R$9. Se ele pede ela R$9, ela não dava. Ela achava um absurdo. Falava, olha, o cara está me pedindo R$9, eu vou dar 2, eu vou dar o que sobrar. Então, eles chegam e nos atacam na emoção. Isso é natural, estratégia. Eu já contei para vocês, o cara que me abordou na porta do mercado pediu uma caixa de bombom. Falei com ele, amigo, eu não compro caixa de bombom nem para meus filhos. Falei desse jeito. Entrei, fiz minha compra e voltei, ele ganhou a caixa de bombom? Ganhou, porque eu fiquei pensando, pô, a caixa de bombom vai fazer diferença na minha vida? Então, para vocês terem ideia como é que os caras te pegam na emoção, é o golpe, é o golpe. Olha lá, viu? Não é assim? E aí você fica preso no valor e na destinação do dinheiro. Você não doa, né? Porque você fica preso. O cara te pede R$2, você acha que você está mantendo o vício dele. Não vou dar não, porque ele vai usar droga.
É assim que a gente pensa? Você dá uma caixa de bombom, ele vende, em vez de 2, ele ganha 12. Então a gente vai entendendo. Por quê? É o olhar. Primeiro o olhar do julgamento. Né? Não, o que ele vai fazer com aquele lanche? Olha lá, toda hora não dá. Ficou presa. Né? Mas, poxa, você não tem que avaliar. Ele te pediu, dá se quiser. Por isso é que ele pede. Então, isso é interessante para você avaliar. Vai fazer diferença na sua vida? Não. E se você estiver pagando um débito com aquela doação? É porque a gente não pensa nisso, gente. A gente fica pensando, poxa, né? Às vezes eu falo assim, se eu pudesse pagar todos os meus débitos na base do dinheiro, gente, eu ia ter que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. Não ia dar. Então, graças a Deus, tem possibilidade de fazer outras ações. Né? Eu tenho que entender que isso aqui também é válido. Então é válido. Eu tenho que falar para você ter outra noção. Você tem que entender que a sua vinda aqui também é válida. Você está fazendo caridade para quem? Trabalhar e os meninos pediu ela alguma coisa lá e ela deu. Quando ela foi entrar no ônibus, veio com um bando para pegar ela, o outro falou assim, não, essa deu por cima. Isso é tão interessante, Lourdes. Se todos nós tivéssemos essa certeza, ninguém passava fome, não. Porque você ia sair catando gente na rua para você dar dinheiro. Porque você sabe que em algum momento ou outro você vai ser abordado por alguém. Quando eu vou no centro, eu já vou com dinheiro trocado no bolso. Vai esperar alguém, né? Às vezes eu até tento, mas eu esqueço. E dificilmente eu estou com dinheiro. E o pior de tudo, que as pessoas te avaliam. Ele olha para você, de pé de R$2, você fala, eu não tenho. E aí ele vai e olha para você assim. Olha lá. Graças a Deus, não está modernizando. O Pix ainda é melhor, porque o cara te avalia. Você está dentro do seu carro, o cara chega, né? Deixa eu dar uma limpada aí no vidro. Né? Só uma moedinha, 10 centavos, você dá ao cara. Imagina um negócio desse. E muitas vezes você dá a moeda, mas não deixa ele limpar o seu carro. Né? Porque você fica com medo de pegar alguma coisa ali. Né? Não, acabei de limpar o carro, esse cara vai engordurar meu carro todo. Qual que é o problema? Deixa o cara ser útil. Mas é difícil, não é fácil. Nós temos que vencer, romper. E o medo? Sim, e o medo que você tem? Nossa, será que eu vou abrir a janela e vou ser assaltada? Se tiver que ser assaltado, o cara vai quebrar o vidro. Não precisa... Eu estava com a minha neta uma vez naquela padaria de Belém, na Simão, esperando o ônibus. Estava eu, ela e uma mocinha assim. Aí chegou 3 carros, 3 adolescentes, ficou um em frente de cada um de nós. Eu estava com o dinheiro do ônibus no bolso. Aí ele me pediu dinheiro, eu falei, eu não tenho, eu só estou com dinheiro do ônibus. Estou pedindo numa boa. Você pensou, eu acho melhor eu ir a pé. E você deu? Acho melhor eu ir a pé. Ali, há uns anos atrás, tinha uma reunião de escola. E aí ela saiu do trabalho, pegou o carro e foi para a reunião. Parou o carro e bateu o interfone. No que ela bateu o interfone, chegou um jovem do lado dela e falou assim, me dá a chave do Gol. E ela olhou assim, que Gol? E aí o cara falou para ela assim, você vai pagar para ver? Aí ela falou, não, a chave está aqui. Ó. E aí me ligou chorando, né? Eu falei, não, você está bem? Estou, então agora faz a ocorrência policial. Mas você tem que ter essa... Né? O cara pediu a chave do seu carro, você vai... Que Gol, né? Toma aqui, tchau. Não dá tempo. E eu falei, você não viu o cara, não? Ela falou, eu vi um menino sentado no meio-fio, mas eu não pensei em nada. Assim, é por isso que ele estava sentado no meio-fio, para você não pensar em nada. Vou voltar só um trechinho, quando ele fala assim para a gente. Ó. Muitas vezes doamos coisas ou favorecemos pessoas a fim de proporcionar a nós, temporariamente, uma sensação de bem-estar, de poder íntimo ou de vaidade pessoal,
com o que compensamos nossos desajustes emocionais e complexos de inferioridade. Tá? É muito interessante, quando você fizer uma boa ação, faça porque você quer. Não é porque o outro está falando, está achando bonito. Né? E hoje em dia, gente, até as boas ações que a gente faz, a gente fica preocupado com o que o outro está pensando. Sabe? Eu abandonei isso há algum tempo na minha vida. O que o outro está pensando. Né? O cara vai na minha casa e pede uma cesta básica. Tudo bem, eu tenho a cesta básica, vou doar. E aí, daqui a uma semana, eu fico pensando no que o vizinho está pensando com a minha doação. Isso não é problema meu. Se você ficar pensando assim, você não vai fazer nada. Sabe? O que o outro... Ele vai pensar que eu estou querendo alguma coisa. Isso, sabe? Não é problema meu. Sabe? É problema do outro, deixa ele pensar. É igual ação social. Né? A pessoa fala, Augusto, como é que é a ação social? Ação social é aquilo que você faz para a sua vida. Não é você fazer para ninguém, não. Você está dando o pirulitinho da Simone? Ainda bem que ela falou que dava no final. Então a gente vai entendendo que isso tem que ser a sua proposta de vida. Qual que é a sua ação social? Ser uma pessoa melhor. Você quer ação social mais bonita do que essa? Sabe? Você conseguir, né, ser uma pessoa, né, poxa, íntegra. Ser uma pessoa que consegue respeitar as diferenças, né, que consegue se calar quando é ofendido. Né? Não tem que mostrar para ninguém quem você realmente é, ou quem você foi um dia, porque as nossas experiências, elas estão assentadas no nosso passado. Né? Aí você pensa assim, mas isso é natural, claro que é natural, mas quando você busca a sua experiência para saudar ou para, né, resolver algo do seu presente, muitas vezes as suas experiências não são mais válidas, em função do projeto que você está buscando. Você está olhando para frente, né? Você está mirando um objetivo diferente. E é um objetivo dificílimo de ser alcançado, porque a matéria age em nós. Nós temos, né, as nossas vontades, nós temos as nossas dificuldades, nós temos os nossos desejos. Então a matéria, ela age no nosso espírito. Então a cada mazela vencida é um pouco mais de sensibilidade que você desenvolve. E nem sempre você consegue perceber isso de imediato, né? E o interessante, o que você vê no espelho é a sua transformação fisiológica. Você não vê a sua transformação moral. Então você acha que você está o mesmo. Você não está o mesmo, você está se transformando. É uma transformação lenta, mas ela existe. Você não pode abrir mão. Então os seus olhos, eles vão ter uma conotação de trabalho, visualizar no outro o que ele tem de bom, mesmo que não apresente. Então é um desafio. O cara está roubando. Então, poxa, né? Quando você olhar para ele, tira o ato e lembra da criatura. E aí faça uma prece. Então, não é fácil. A proposta de vida nunca foi fácil, não, gente. É difícil. Alguém bêbado, né? Ao invés de você acolher em prece, você fica avaliando por que aquela pessoa está naquela situação. Por que está bebendo naquela hora do dia ou da noite. E o pior, se você conhecer a família, né? Aí você fica pensando, nossa, a família faz tudo e a pessoa... Né? Vício, gente, saiu fora do controle. Ninguém é viciado porque quer, não. A pessoa é viciado porque ele perdeu o controle. Então, enquanto nós estamos com o controle das nossas faculdades, vamos tentar, né, levar a vida com um pouquinho mais de, né, temperança, equilíbrio, moderação, sabe? E isso não é só no campo, sabe, material, não. No campo moral, sentimental, emocional. Não perca a sua tranquilidade a troco de nada, não. Sabe? Uma coisinha só assim, nossa Senhora, não aguento mais. Olha a mensagem que você está mandando. Aguenta sim, né? Calma, né? Vai passar. Então, segura a onda. Depois da tempestade vem a bonança.
Vem a bonança sempre. E muitas vezes a pessoa que está do seu lado, te estimulando até aquela emoção ruim, não tem o mínimo conhecimento que você tem. É isso que você tem que se avaliar. Né? Então você fica longe dele, num clima, né, espiritual diferente, porque senão você iguala-se. E o pior, né, você se iguala numa situação que você tem um conhecimento muito maior. Então o peso da sua consciência é muito maior. Quando alguém que não tem padrões morais se embriaga, ele tem um peso de consciência. É o que a gente chama de ressaca moral. Quando alguém que tem o conhecimento se embriaga, a ressaca moral é muito pior. Pensa, meu Deus do céu, né? Olha o que eu estou fazendo. Então a gente vai desenvolvendo esse olhar. E vamos para a próxima. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, unindo-nos em prece, nós te rogamos. Ampara, Senhor, as nossas rogativas e permita, mestre amigo, que os amigos e benfeitores espirituais nos amparem. Que tenhamos, Senhor, condições de entender que nem sempre o que pedimos é aquilo de que carecemos e que saibamos, Senhor, receber tudo aquilo de que necessitamos. Mestre amigo, nós te rogamos pelas famílias que aqui estão representadas, pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão conosco no plano físico e por todos aqueles que já partiram para o plano espiritual. Senhor, nós te rogamos a coragem para darmos o nosso testemunho de fé, onde quer que nos encontremos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.